Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Equação do segundo grau. Observe alguns exemplos de equações de equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. 7x ao quadrado menos x igual a zero. X ao quadrado menos 36 igual a zero. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Onde a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais, tá? São números reais, e o a diferente de zero, tá? A não pode ser zero. Por que o a não pode ser zero? O a é o valor que vem antes do x ao quadrado, tá? Se o meu a for zero, eu não vou ter x ao quadrado, eu só vou ter o quê? Menos 5x mais 6. Isso aqui vai ser zero, concorda? Zero vezes x ao quadrado é zero, né? O que sobra? Menos 5x mais 6. O que sobra? Menos x menos 1. Quer dizer, eu não vou ter mais uma equação do segundo grau, eu vou ter uma equação do primeiro grau. O meu a, tá? O valor que vem antes do x ao quadrado, não pode ser zero, tá? O a é o valor que vem antes do x ao quadrado, não pode ser zero, tá? Pode ser qualquer valor diferente de zero, tá bom? Verifique que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. É uma equação do segundo grau, onde a vale 1. Tá? Se não tem nada antes do x ao quadrado, é 1. Por quê? Porque 1 vezes x ao quadrado é 1. Tá? O meu b vale menos 5. Tá? O b é o valor que vem antes do x. O c é igual a 6. O c é o valor que não tem x. O a é o valor que vem antes do x ao quadrado. O b é o valor que vem antes do x, tá? O sinal é importante, tá? Menos 5. O c não tem x, é o valor que não tem x. É o termo independente, tá bom? 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero é uma equação do segundo grau, onde o a vale 6, tá? O b vale menos 1, tá? Se não tem nada antes do x, é 1, menos 1. E o c também vale menos 1, tá bom? Show? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação do segundo grau, onde o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Então, é importante a gente entender, né, esses valores, tá? Esses coeficientes. Por quê? Porque em algum momento nós vamos precisar desses valores para aplicar na fórmula, numa fórmula que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Tá? Em breve nós vamos ver como resolver uma equação de segundo grau aplicando a fórmula de Bhaskara. E vamos precisar desses valores. Tá? Então, 7x ao quadrado menos x igual a zero é uma equação do segundo grau, onde o meu a vale 7, o meu b vale menos 1 e o meu c vale zero. Se não aparece o c, tá? Então é zero, tá bom? X ao quadrado menos 36 igual a zero. É uma equação do segundo grau, onde o meu a vale 1, o meu b é zero, não aparece o b, é zero, tá? E o c vale menos 36, tá bom? Eu tenho a, b e c, né? O b vale zero, o c vale menos 36. Show? Nas equações escritas na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Forma normal ou na forma reduzida de uma equação de segundo grau na incógnita x, tá? Chamamos a, b e c de coeficiente. Então, o a, o b e o c são os coeficientes, tá? Por que forma reduzida? O que seria uma forma reduzida? Se o b ou o c forem zero, tá? Eu não vou ter uma equação de segundo grau na sua forma completa. A equação ela só está completa, só está na sua forma completa, se b e c forem diferentes de zero. O a vai ser sempre diferente de zero, tá? Sempre. Agora, b pode ser zero? Pode. C pode ser zero? Pode. Quando isso acontece, o que nós temos? Nós temos uma equação na forma reduzida, tá? Bom, chamamos a, b e c de coeficientes. Observação.
Os coeficientes b e c podem ser zero, tá? Podem ser zero. Quando isso acontece, temos uma equação de segundo grau na forma reduzida. A é sempre o coeficiente de x, é sempre o valor que vem antes do x ao quadrado, desculpa, tá? O a é sempre o valor que vem antes do x ao quadrado, tá? O b é sempre o coeficiente de x, é sempre o valor que vem antes do x. E o c é o termo independente, é aquele valor que não tem x, tá? C é sempre o coeficiente independente, não tem x, tá? O valor que não tem x é o c. Então, o a é o valor que vem antes do x ao quadrado, o b é o valor que vem antes do x, e o c é um termo independente, é aquele que não tem x, tá? A, b e c são números reais, tá certo? Quando os coeficientes são numéricos, chamamos as equações de numéricas. Quando os coeficientes são letras, chamamos as equações de literais, tá? Então, se eu tenho uma equação envolvendo números, né, eu tenho uma equação numérica. Se eu tenho uma equação envolvendo só letras, eu tenho uma equação literal, tá bom? Sempre que uma equação do segundo grau apresentar o coeficiente a negativo, devemos multiplicá-la por menos 1, tá? Para facilitar a resolução. Por exemplo, eu tenho aqui menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Tá? O meu a aqui vale menos 1. Quando isso acontece, o que a gente faz? Nós multiplicamos todos os termos dessa equação por menos 1. E aí o que acontece? A gente troca o sinal de todo mundo. Tá? Quem é menos fica mais, quem é mais fica menos. Tá vendo? Quem é menos fica mais. O zero vai ser sempre zero. Tá? Zero não tem sinal, não muda nada. Pô, por que isso é importante? Porque quando nós formos usar a fórmula de Bhaskara, tá, nós vamos precisar, não necessariamente desse A positivo, mas se for negativo, ele me dá mais trabalho. Tá? Assim, por uma questão de conveniência, tá? É melhor a gente trabalhar sempre com A positivo. Tá? Equações completas e incompletas. Uma equação de segundo grau é completa quando b e c são diferentes de zero. Por exemplo, x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. Né? Eu tenho a, tenho b e tenho c. Tá? Menos x ao quadrado mais 10x menos 16 igual a zero. Eu tenho a, tenho b e tenho c. São equações completas. Ok? Uma equação do segundo grau é incompleta quando b ou c são zeros, ou ainda quando ambos são iguais a zero. Quer dizer, b e c podem ser zero ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, né? X ao quadrado menos 36 igual a zero. O meu b, nesse caso aqui, vale zero. Não tem o b vale zero. Tá? X ao quadrado menos 10x igual a zero. O meu c vale zero. Não tem c nesse caso. Tá? Essas equações elas são reduzidas. Tá? 4x ao quadrado igual a zero. B igual a c, que é igual a zero. Quer dizer, b e c são iguais a zero. Tá? Eu não tenho nem b e nem c. Tá? Então, são equações reduzidas. Quando que a equação é completa? Quando a, b e c são diferentes de zero. Quando ela é reduzida? Quando b ou C são iguais a zero, ou quando B e C são iguais a zero, certo? Raízes de uma equação do segundo grau. Resolver uma equação de segundo grau significa determinar suas raízes, né? Raiz é um número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, transforma numa sentença verdadeira. Quer dizer, a raiz da equação é o valor que, quando eu substituo no x, na incógnita, na variável, tá? Eu tenho uma sentença verdadeira, tá certo? Então, o conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se conjunto verdade ou conjunto solução. Por exemplo, né? Dentre os elementos do conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2, quais são raízes da equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero? Quer dizer, quais desses números aqui, quando eu colocar no lugar do x, essa sentença vai ser verdadeira, ou seja, essa expressão vai ser igual a zero. Tá? Se eu colocar o menos 1 no lugar do x e essa expressão for igual a zero, então isso aqui é uma expressão verdadeira. Logo, o menos 1 vai ser raiz.
Se eu colocar o zero aqui no lugar do x, e essa expressão for verdadeira, for igual a zero, então o zero vai ser raiz da equação. O 1, o 2, e por aí vai. Quer dizer, quem é a raiz da equação? É o valor que, quando a gente substitui no x, tá? A minha sentença fica verdadeira, a minha expressão fica igual a zero, tá bom? Bom, solução, né? Substituindo a incógnita x da equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero por cada um dos elementos do conjunto e verificamos quais as sentenças são verdadeiras. Quer dizer, substituímos, né, as incógnitas x, né, e verificamos quais as sentenças são verdadeiras. Então, para x igual a menos 1, né, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1, tá? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. No lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos... No lugar do x, eu vou colocar menos 1, tá? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2, tá? Esse menos 2 aqui, ó, daqui, ó. Aí, olha só. Menos 1 ao quadrado é 1, tá? Menos vezes menos mais. Sempre que eu tiver um sinal de menos antes do parênteses, vai trocar o sinal que está aqui dentro, não é isso? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1, menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, menos 2 igual a zero. Isso é verdadeiro, concorda? Por quê? 1 mais 1, 2. 2 menos 2, zero. Então, o menos 1 é raiz dessa equação, tá? Tornou a sentença verdadeira, então o menos 1 é raiz dessa equação, tá? Para x igual a zero, né? 0 ao quadrado, menos 0, menos 2, tá? Bom, 0 ao quadrado é zero. 0 menos 0 é zero. 0 menos 2. É falso, né? 0 menos 0, 0. Menos 2, tá? Então, isso é falso. Teria que dar o quê? Teria que dar zero, né? Tá? A minha sentença ela tem que dar zero. Tá? Tá dando menos 2, então é falso. Para x igual a 1, 1 ao quadrado menos 1 menos 2, tá? 1 ao quadrado menos 1 menos 2. No lugar do x, a gente está colocando o 1, tá? 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. 0 menos 2 também é falsa, concorda? 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 2. Falsa, tá? Por quê? Porque tem que dar zero, tá? Quando eu substituo os valores no x, essa expressão ela tem que dar zero, tá? Para x igual a 2. 2 ao quadrado menos 2, tá? 2 ao quadrado menos 2, menos 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2, menos 2. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Então, o 2 também é raiz dessa equação. Tornou a sentença verdadeira. Então, quem são as raízes dessa equação? O 1 e o 2, tá? São raízes dessa equação. Vamos ver um segundo exemplo. Determine P, sabendo que 2 é a raiz da equação 2P menos 1, tá? Vezes x ao quadrado. Isso aqui seria o meu A, tá? O meu A, 2P menos 1 é meu A, tá? 2P menos 1 x ao quadrado, menos 2px, menos 2 igual a zero, tá? Solução. Substituímos a incógnita x por 2, né? Por quê? Está dizendo que 2 é raiz da equação, tá? Substituímos a incógnita x por 2 e determinamos o valor de P. 2p menos 1 vezes 2 ao quadrado, tá? No lugar do x, eu vou colocar um 2, tá? Menos, no lugar do x aqui, eu vou colocar um 2, tá? 2px, quer dizer, 2p vezes 2, menos 2 igual a zero. 2p menos 1 vezes 4, por quê? Porque 2 ao quadrado é 4, tá? Menos 2 vezes 2, 4, 4p, menos 2 igual a zero. Aqui eu estou multiplicando, vou fazer a distributiva, tá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 1, menos 4, tá? Menos 4p, menos 2, igual a zero, tá? 8p menos 4, menos 4p, menos 2 igual a zero. Olha só, 8p menos 4p, 4p. 4 menos 4, desculpa, menos 4, menos 2, menos 6. Então, 4p menos 6 igual a zero, tá? 4p vai ser igual a 6. Eu vou pegar o 6, vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, tá? 4p igual a 6.
P vai ser igual a 6 dividido por 4. Esse 4 vem para cá dividindo. P vai ser igual a 3 sobre 2. Logo, o valor de P é 6, é 3 sobre 2, né? 6 sobre 4, né? 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2. Show? Resolução de equações incompletas. Resolver uma equação significa determinar o seu conjunto verdade, né? Vamos utilizar na resolução de uma equação incompleta as técnicas de fatoração e duas importantes propriedades dos números reais. A primeira propriedade ela diz o seguinte, tá? Se x pertence ao conjunto dos números reais e y também pertence ao conjunto dos números reais, né? X vezes y igual a zero, né? Quer dizer, se x vezes y é igual a zero, né? Ou x é zero ou y é zero. Quando que dois números multiplicados dão zero? Quando um deles é zero ou quando os dois números são zero, concorda? Você concorda que para eu multiplicar um número por outro, para o resultado ser zero, só tem um jeito. Um dos números tem que ser zero. Porque zero vezes qualquer número é zero, tá certo? Ou zero vezes zero, né? Então, um dos números tem que ser zero ou os dois tem que ser zero, tá? Então, essa é a primeira propriedade, tá? A, ou x é igual a zero ou y é igual a zero. A segunda propriedade ela vai dizer o seguinte: se x pertence ao conjunto dos números reais e y também pertence ao conjunto dos números reais, tá? Se x ao quadrado for igual a y, né? Então x vai ser igual a raiz de y ou x vai ser igual a menos raiz de y. Quer dizer, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de y, tá certo? Se x ao quadrado é igual a y, então ou x é raiz de y ou x é menos raiz de y, tá? Nós vamos dizer que x é mais ou menos a raiz de y. São essas propriedades, tá? Quer dizer, se x vezes y é igual a zero, ou x é zero ou y é zero, tá? Se x ao quadrado é igual a y, então ou x é raiz de y ou x é menos raiz de y, tá? Por que isso é importante? Olha só. O primeiro caso. Equação do tipo ax² mais bx igual a zero, tá? Eu preciso encontrar aqui uma solução para a equação desse tipo, tá? Por exemplo, determine as raízes da equação x² menos 8x igual a zero, tá? Tá vendo? Ó? X² menos 8x, tá? Igual a zero. Então, sendo U, né, o conjunto, a união aqui, o universo aqui, igual ao conjunto dos números reais. Quer dizer, os valores, né, que eu vou substituir no x pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Solução. Inicialmente colocamos x em evidência, tá? X, então, olha só, eu vou pegar essa equação x² menos 8x, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar assim, ó, x² dividido por x, x, tá? 8x menos, né, menos 8x dividido por x, 8, tá? Isso vai ser igual a zero, tá? Se você fizer a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 8x, igual a zero, concorda? Sim? Aí o que acontece? Para o produto ser igual a zero, quer dizer, para essa multiplicação aqui ser igual a zero, tá? Basta que um dos dois fatores, tá, seja zero. Quer dizer, se esse x aqui for zero, o que eu vou ter? Eu vou ter zero vezes zero menos 8 é menos 8, tá? Zero vezes menos 8, zero. Então, o x ou x é zero ou x é 8. Por quê? Porque 8 menos 8 é zero. Se aqui for zero, né? Se o x for igual a 8, tá? Eu vou ter 8 vezes zero, que vai ser igual a zero. Então, ou x é zero, porque zero vezes qualquer número vai ser zero, ou x é 8. Por quê? Porque 8 menos 8 é zero. Zero vezes qualquer número, zero vezes 8, né? Vai ser zero. Então, assim, a gente coloca o x em evidência, e aí ou x é zero, ou x é 8. Por quê? Porque 8 menos 8 é zero, tá? Obtemos duas raízes que formam um conjunto verdade, 0 e 8. Quer dizer, ou x é zero, o zero atende, tá? 0 vezes menos 8 é zero, ou 8 vezes zero é zero. Quer dizer, 0 e 8 são as raízes dessa equação, tá? É assim que nós resolvemos uma equação da sua forma incompleta.
O segundo caso, equação do tipo ax² mais c igual a zero. Olha só. Determine as raízes da equação 2x² menos 72 igual a zero. Perceba que eu não tenho b, tá? O meu b aqui é zero, tá? Eu tenho a e tenho c, tá? Sendo U, né, o conjunto universo, igual ao conjunto dos números reais, tá? Quer dizer, a solução dessa equação, as raízes, né, pertencem ao conjunto dos números reais, tá bom? Solução. 2x² menos 72 igual a zero, tá? Eu vou pegar o 72, vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Vai ficar 2x² igual a 72. Eu vou pegar esse 2, vou passar para lá dividindo. X² vai ser igual a 72 dividido por 2. X² vai ser igual a 36. Dividir aqui, ó, 72 dividido por 2. Vou extrair a raiz quadrada agora dos dois lados, tá? X vai ser igual a mais ou menos, tá? A raiz quadrada de 36. Lembra, né? Quando nós temos, né, x² vezes y, lembra? Ou x é raiz de y, ou é menos a raiz de y. Quer dizer, é mais ou menos a raiz de y, no nosso caso, 36, tá? Bom, x é mais ou menos raiz de 36, quer dizer, ou é mais raiz de 36, ou é menos raiz de 36. Logo, x vai ser igual a mais ou menos 6, tá? Raiz quadrada de 36 é 6, tá? O conjunto verdade vai ser menos 6 e 6, tá? No lugar do x, nós colocamos um menos 6, tá? Essa expressão que vai dar zero. Se no lugar desse x nós colocarmos um 6, essa expressão também vai dar zero, tá bom? Show? Determine as raízes da equação 3x² mais 6 igual a zero. 3x² mais 6 igual a zero, né? 3x² vai ser igual a menos, vou pegar o 6, vou passar para o outro lado, tá? 3x² vai ser igual a menos 6. X² vai ser igual, esse 3, tá? Eu vou passar para o outro lado dividindo, tá? X² vai ser igual a menos 6 dividido por 3. X² vai ser igual a menos 2. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. E aí o que que acontece, tá? Raiz quadrada de número negativo, tá? Raiz de índice par e número negativo, tá? Não pertence, essas raízes, elas não pertencem ao conjunto dos números reais. Nós estamos trabalhando com números reais, tá? Então, olha só, como raiz quadrada de menos 2 não existe nos reais, no conjunto dos números reais, a equação não tem solução, tá? Não existe raiz real, tá? Para essa equação. Então, meu conjunto verdade aqui é o conjunto vazio, tá? No conjunto dos números reais, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Por quê? Porque não existe um número negativo que, elevado ao quadrado, tenha como resultado um número, todo número negativo elevado a um expoente par vai ter como resultado um número positivo e não negativo, tá? Para eu ter uma raiz quadrada, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um número elevado ao quadrado. Bom, um número negativo elevado ao quadrado vai ser o quê? Vai ser positivo, nunca vai ser negativo. Então, raiz quadrada de número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Show? Nesse caso, o que que acontece? Não tem solução, nosso conjunto verdade é o conjunto vazio. Essa equação ela não tem solução, tá? Nesse conjunto numérico. Não existe um número que, substituindo o x aqui, dê como resultado o zero. Essa expressão que torna essa expressão verdadeira, tá? Então, esse aqui é um conjunto vazio. Essa equação ela não tem raiz, não tem solução. Show? Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Eu vou deixar uma lista de exercício na descrição desse vídeo e vou deixar o meu e-mail. Se alguém quiser mandar um e-mail para mim, quiser conversar comigo em particular, tá? Se quiser tirar uma dúvida, fazer enfim, fazer uma crítica qualquer, tá bom? E se quiser também comentar aqui nos comentários do vídeo, também tá tranquilo. A gente bate um papo também, tá? A gente, enfim, tá? Bom, fiquem com Deus. Eu vou deixar, então, na descrição desse vídeo, um link com uma lista de exercício e o meu e-mail, ok? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.